Feche seus olhos, vamos abrir o nosso sexto jejum. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor querido, estamos aqui neste dia, Senhor, dando abertura, meu Pai, início a mais um jejum nos nossos 52 dias. Em mais um dia, meu Pai, onde nós estamos aqui clamando ao Senhor, apresentando ao Senhor, meu Pai, a nossa vida, o nosso coração, as nossas razões. Eu peço, Senhor, venha alcançar o objetivo, meu Pai, que o Senhor tem buscado todos os dias nas nossas vidas, que é o objetivo de mudança, de impactar, de nos trazer luz, visão, discernimento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, que o Senhor possa encontrar corações abertos, corações alinhados, corações dispostos, Senhor, a Te agradar, a fazer a Sua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque nós precisamos do Senhor muito mais do que nós imaginamos que precisamos. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha derramar da Sua graça, do Seu favor, que ao final deste dia, meu Pai, muitas coisas tenham sido clareadas na nossa vida, na nossa mente, e que possamos crescer um pouco mais em todos os momentos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós abrimos esse sexto jejum e eu Te peço que este pequeno sacrifício, meu Pai, possa nos levar a sacrifícios muito maiores, sacrifícios de caráter, sacrifícios de tempo, sacrifícios de vida, que o Senhor possa, cada dia mais, Senhor, falar profundamente ao nosso coração, que nunca, Senhor, jamais venhamos estar insensíveis à Sua voz, que nós não simplesmente venhamos a participar das coisas, meu Pai, meros participantes. Não, Senhor, nós queremos ser aqueles, Senhor, que fazem a diferença. Aqueles, meu Pai, que estão ativos numa situação. Não apenas assistindo, aplaudindo a vitória do outro, Senhor, apenas, mas sendo um participante dos Seus projetos em nome de Jesus. Eu Te peço, Senhor, abra as nossas mentes, nos ajuda a ver, meu Pai, áreas que ainda possa haver passividade, inércia, incredulidade. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nos ajuda. Abra as nossas mentes, meu Deus, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver com clareza aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós Te amamos e desde já Te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, pessoal. Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Eu quero ler essa passagem novamente de Apocalipse 2, do 1 ao 7. Peço que todos prestem bastante atenção a essa mensagem, que não é nova, porém, ela tem que nos trazer reflexões. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio.
Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui, meus queridos, presta atenção. A igreja de Éfeso era uma igreja de trabalho, era uma igreja onde eles não toleravam os homens maus, mas era uma igreja que tinha se perdido. É uma igreja que perseverava no sofrimento, que lutava com as forças naturais. Mas o Senhor tinha algo contra ela: tenho isso, que você abandonou o seu primeiro amor. Então, nós vemos aqui que princípios nessa igreja, princípios eram respeitados. Você vê que aqueles não permitiam baderna, bagunça, eles não permitiam desrespeito às coisas de Deus. Só que eles tinham se acostumado. Eles tinham se acostumado com as coisas espirituais. Eles eram de muito trabalho. Eles eram esforçados. Eles eram pessoas que estavam lá resistindo em meio aos sofrimentos das situações que eles viviam no dia a dia. Só que eles tinham perdido o primeiro amor. E é muito importante a gente parar e analisar. Jesus elogiou o trabalho deles. Jesus elogiou a perseverança da igreja de Éfeso. Mas ele corrigiu, ele repreendeu a perda do primeiro amor. Ele diz que o problema aqui dessa igreja é que precisava voltar ao arrependimento, voltar à metanoia. E eu acredito que cada um aqui teve momentos na vida, seja quando chegou à igreja, ou seja em momentos específicos da vida, ou momentos de muita pressão, que talvez pare e analise na sua vida. Talvez você já teve momentos onde o seu coração, a sua dependência de Deus eram muito maiores. Talvez você lembre de momentos em que você se derramava na presença do Senhor, em que você, de fato, dependia com todas as suas forças da graça, do poder que vinha do Senhor. E talvez, por qualquer razão, acabou se distraindo. É muito fácil a gente se distrair, a gente sempre fala isso, mas talvez falta consciência. Talvez falta consciência do nível. A gente pode se enganar. A gente pode se enganar, como eles estavam enganados aqui. Eles tinham coisas boas, ó. Ninguém fazia bagunça, não comia na nave, não deixava entrar gente falando alto, desrespeitando. Então veja, sei que você não pode tolerar homens maus. Não é, aqui, aqui ele não fala aqui, aqui tinha desvio de dinheiro, aqui tinha desonestidade, aqui tinha imoralidade, tinha mentira. Não, ali para todo mundo que olhasse, a igreja de Éfeso era uma igreja exemplar. É uma igreja de seriedade. Era uma igreja onde as pessoas levavam a sério as coisas de Deus. Mas talvez no nosso íntimo, no nosso coração, talvez nós nos distanciamos daquilo que para Deus é o fundamental. E ele fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito está falando? Da igreja que tinha ótimas qualidades, grandes qualidades, mas que perdeu o seu primeiro amor. Recentemente eu falei com pessoas que mais uma vez mostraram um padrão de pessoas que trocam Jesus por qualquer coisa. Pessoas que não fazem de Cristo o seu estilo de vida. Por isso que muita coisa não muda, pessoal.
Enquanto o Senhor não for a nossa vida, mas apenas uma parte da minha vida, uma parte do meu dia, as coisas não vão mudar. Enquanto, se eu tiver alguma coisa supostamente melhor para fazer, eu troco Jesus, a minha vida não vai mudar. Enquanto a minha carne, meu cansaço, meu sentimento falar mais alto do que Jesus, a minha vida não vai mudar. Enquanto eu continuar sendo mais uma Marta do que uma Maria, a minha vida não vai mudar. Então, quando ainda não se tornou um estilo de vida de entrega, mas uma entrega de alma, não entrega da minha vida no sentido de tempo e de energia, mas uma entrega de espírito, de coração, as coisas não vão mudar. Tem que mudar internamente. Lembre-se de onde caiu. Onde caiu? O que aconteceu? Que às vezes você lembra em determinados momentos da sua vida que você estava lá com aquele primeiro amor, com aquela dependência. Onde caiu? Foi quando veio o alívio? Tão logo tinham paz, voltavam ao que o Senhor reprova. Talvez foi quando veio o alívio. Talvez quando houve uma restauração. Talvez quando houve uma bênção. Talvez quando houve uma promoção. O que foi que talvez fez com que eu me distanciasse daquele sentimento, daquele entendimento do primeiro amor? Arrependa-se. E pratique as obras que praticava no início, aquilo que você fazia naquele tempo. Por que parou? Talvez naquele tempo você orava mais, talvez naquele tempo você conseguia ler mais a palavra, mas aí vai se envolvendo, são tantas coisas que eu já não consigo mais. Eu já não tenho mais revelações da palavra, eu já não tenho mais experiências com o Senhor, eu já não tenho mais aquele toque do Espírito Santo, aquela sensibilidade ao Espírito Santo, eu já não sinto mais a presença dele, eu não mais me emociono de estar na presença do Senhor. Pare e analisa, pessoal. Senão a gente vai morrendo, a chama vai se acabando, a chama vai diminuindo e ela vai morrendo. Nós carregamos a cruz de Cristo. Jesus falou, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. A Maria viu um desenho esses dias, ela me contou, de um desenho, não sei se alguém já viu isso, eu nunca vi, ela só me explicou. Que tinha um rapaz, estava lá, um desenho onde o carinha lá estava carregando uma cruz, mas aquela cruz era muito pesada. E ele foi cortando pedacinhos da cruz. Ele foi cortando um pedacinho dos braços da cruz, ele foi indo, mas começou a achar pesado de novo, ele cortou mais um pedaço da base da cruz. Ele foi indo, ele viu que tinha um monte de gente carregando uma cruz, ele foi mais rápido, olha que legal. Ele chegou mais rápido, mas chegou um momento que ele precisava daquela cruz para atravessar para o outro lado. Aquilo lá que ele cortou, aqueles atalhos que ele buscou, aquela fé customizada que ele buscou, não o fez viver a vida que o Senhor planejou para ele. Então, quando ele chegou num determinado momento onde ele precisava daquela cruz como uma ponte para atravessar para essa nova vida, ele ficou parado no tempo. Ele ficou para trás. Enquanto ele achou que os outros estavam perdendo tempo, os outros estavam ali demorando demais, ele buscou atalhos. E é o que a gente vê hoje em dia. Pessoas que estão buscando atalhos, pessoas que vivem uma vida alheia de Deus. Mas como a bispa sempre fala, né? O que é feito lá fora é o que é. Mas o que é feito aqui? Nós estamos no lugar mais perigoso, onde a gente pode estar no lugar de achar que não tem problema nenhum, e o maior problema está acontecendo. Jesus falou que quem precisa de médicos são os doentes,
os religiosos nunca perceberam que eles estavam doentes. Eles não praticavam a generosidade, eles não praticavam a humildade, eles não praticavam o amor próprio. Mas eles achavam que todo mundo estava errado. Que o problema daquela pessoa é que ela era imoral, que ela trocava a Deus pelo dinheiro, que ela mentia, que ela era desequilibrada. Mas a gente não é desequilibrado. A gente não está trocando Deus pelo dinheiro. A gente está aqui, ó. Igual, como seria na igreja de Éfeso. Ó, tenho visto, ó, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. 3 da manhã acordando, 4 da manhã acordando. Às vezes dormindo 3 da manhã, dormindo 4 da manhã. Tenho visto o seu trabalho árduo, mas tenho contra você. Há muita coisa em seu favor, ó. Há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Mas eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Então, pessoal, carregar a cruz é pesado. É pesado. Mas a gente precisa acreditar na verdade. Acredita na verdade. Esses 52 dias na minha vida foram os melhores. Foram os melhores 52 dias da minha vida. Mas longe disso significar que foram os mais fáceis. Pelo contrário, não foram os mais fáceis. Não foi o mais fácil. Então assim precisa acontecer em nós. Tem que queimar. Tem que queimar. A gente tem que ouvir palavras como essa e tem que queimar. Eu perdi o meu primeiro amor? O que eu fazia antes? Que eu sei que eu estava melhor do que hoje. Senão é tudo enfado e cansaço, pessoal. Senão é só práticas cansativas. E a obra, ela exige muito de nós. Mas ela não é para ser um fardo. Por isso que a gente tem que acreditar no poder das palavras, pessoal. No poder das palavras. No poder de visualizar. Você vê que as pessoas são ótimas para visualizar as coisas ruins. As pessoas já fazem planos de derrota. Acontece alguma coisa, já vai dar errado. Olha, isso daqui não vai dar certo. A pessoa é ótima para fazer planos de derrota. Mas quando fala, como a gente fez esses dias, ó, visualiza a sua casa, visualiza a sua família, visualiza os seus sonhos. A pessoa não consegue. São bloqueios. Poder das palavras, pessoal. O poder das palavras é algo extraordinário. Deus criou o universo pelo poder das palavras. Você já ouviu a bispa falando de pessoas, de pastores, que às vezes torcia para que não viesse ninguém, para que ele pudesse ter uma tarde livre. Às vezes a gente pode sabotar a nossa vida, travar as bênçãos para a nossa vida, por conta de sentimentos, de desejos, de palavras. Por isso que a gente tem que vigiar muito bem. Às vezes pode chegar aí crianças arteiras, crianças que estão aí com coisas desestruturadas no lar, e aí dão trabalho, e são complicadas. E a gente, puxa, vou ter que ficar com aquela criança, puxa, vou ter... E se Deus não manda nenhuma criança, e eu não tenho nenhuma preocupação, e eu posso assistir o culto numa boa, mas sem nenhuma criança. Sem nenhuma criança significa também sem pais. Sem o pai, sem a mãe. Então realmente Como que nós levamos as coisas, pessoal? Como que nós lidamos com as coisas? Que bom problema seria se aqui numa tarde como essa, a gente tivesse que ficar todo mundo em pé, ter mais mulheres nas escolinhas, porque tem aqui 50, 100 pessoas assistindo a abertura do jejum. Não seria um bom problema? Como é que a gente vai administrar isso? Como é que a gente, tá tudo certo ali, tem gente para atender tudo isso? Olha que bênção. Então a gente tem que vigiar muito, porque Deus observa o nosso coração.
E às vezes um sentimento, uma palavra, algo que talvez eu nem botei para fora, mas o Senhor lê o meu coração. Às vezes Ele me segura mais um tempo, deixa então valorizar esse pouquinho. Quem sabe eu posso abrir para o muito. Quem sabe eu posso fazer mais quando houver valorização no pouco. Então chega, pessoal, toma essa decisão. Chega de correr para fazer coisas. A gente tem que possuir. A gente tem que pegar, você tem que pegar aquelas suas imagens, os seus projetos de conquistas, aquilo que você botou no seu celular, aquilo que você escreveu aqui, talvez até colocou fotos aqui nos seus 52 dias. Tem que olhar para elas, ler aquilo e possuir aquilo. Porque como a bispa já falou várias vezes, nós não somos trabalhadores. Nós somos adoradores. Não é para fazer. É pela graça do Espírito Santo, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. As pessoas, pessoal, as pessoas são contagiadas por influência. O que o influenciador faz? Ele está de alguma forma fazendo aquela pessoa rir. Ela está dando uma dica de alguma coisa. Por que as pessoas seguem pessoas? Porque aquela pessoa teve algo para agregar à vida dela. O que eu tenho para agregar à vida das pessoas? O que você tem para agregar à vida das pessoas? As pessoas vão sendo contagiadas por exemplos que elas gostariam, que elas se inspiram. Você precisa viver milagres. Cada um aqui precisa buscar os seus milagres. Não aceitar uma vida que não acontece nada. Eu aceitei durante muito tempo que a minha vida fosse uma vida sem graça. Eu aceitei durante muito tempo viver apenas numa zona de conforto, que é a desgraça da estagnação. Eu aceitei muito tempo viver uma vida onde nada acontecia, pessoal. Você não aceita isso para a sua vida. Não apenas seja aquele que está ali olhando e aplaudindo a bênção dos outros. Onde estão seus próprios testemunhos? Eu quero que você pare e analise isso. Cadê os seus testemunhos? Eu contei coisas minhas, a Tamires contou coisas dela. Cadê mais? Cadê? Eu vou aceitar que a minha vida não tenha o poder do Senhor, não se materialize na minha vida? Você acha que Deus não tem nada para você? Você acha que a sua vida é sem graça? Que é só a vida do outro que é emocionante? Não, isso é uma mentira. É uma mentira, não aceita isso. Aonde estão os seus próprios testemunhos? Você acha que a sua vida não tem nada de importante? Você acha que o que você faz não impacta ninguém? Você acha que o que você faz, onde você está, não é algo que alguém gostaria de estar? Talvez a saúde que você tem, a beleza que você tem, a família que você tem, o lugar que você está, ou o lugar que você ocupa. Você acha que ninguém olha para você e vê: nossa, meu pai, eu queria estar lá. E às vezes a gente está aqui, está vivendo, está recebendo tanta coisa e não vê. E acha que é desse jeito, e não é. A nossa vida não pode ser assim, pessoal. É uma mentira. A gente vê isso na palavra, eu falei isso na quarta-feira. Deus chamou todos nós para algo grande. Deus chamou todos nós para alguma coisa grande. Você vê, o Noé foi usado para recomeçar a humanidade. Moisés foi usado para tirar o povo da escravidão. O Sansão foi levantado para libertar o povo dos filisteus. O Gideão foi usado para libertar o povo dos midianitas. O Josué foi levantado para botar o povo dentro da terra. E fala alguém aí que era para ser ele nasceu para isso, não? O Sansão, que foi o cara, aparentemente, foi fruto de um milagre.
que a mulher não podia ter filhos. Então não veja isso. Eu também, durante um bom tempo na minha vida, achava que a minha vida era muito sem graça. Olha a mentira do diabo. Sem graça. Olha de onde Deus me tirou. Olha do destino, do futuro que Deus me tirou. E eu vou achar que a minha vida é sem graça porque eu passei por muita coisa e já não passo mais por ela, graças a Deus? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Aí que eu tenho que olhar, se Deus fez antes, Ele vai continuar fazendo. Então as pessoas, elas se inspiram em exemplos. Então cada um aqui tem exemplos para contar. Cada um aqui tem dons, tem talentos. Cada um aqui tem habilidades. Desenvolva essas habilidades. Cresça nessas habilidades. Se solta mais. Creia naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Creia no que você ora. Creia no que você vem concordar. Creia no que você escreve. Deus nos chamou para algo grande. Persiga os seus milagres. Muitas vezes, pessoal, eu estou aqui, na hora do louvor, e eu imagino a igreja cheia de pessoas. Eu visualizo a igreja cheia de pessoas. A Mariana já disse que ela imagina, às vezes, aquele coral, né? Aquele som das pessoas cantando. Então imagine e persiga aquilo. Visualize aquilo que você quer. Visualize a igreja. Visualize a igreja com vários cultos no domingo. Se a gente fala a igreja com muitos cultos, não, a igreja tem muitos cultos. Mas mais de um culto, visualize, pegue essas fotos e se espelhe nelas. Olha que maravilha, não cabe de gente. Não cabe de gente, agora vai ter que fazer um culto de Santa Ceia de manhã e o Anderson vai fazer outro ao meio-dia, às 15h. Mais cultos, mais reuniões, rompimentos, mais voluntários, mais pessoas para ajudar nas organizações, para arrumar as cadeiras, para cuidar das crianças, para organizar, para receber as pessoas. Mais gente para cuidar. Veja você orando por alguém. Ah, mas eu não estou, eu sou de tal área. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não existe isso. Você ocupa uma posição, mas você continua sendo uma pessoa usada por Deus. Então você falando com pessoas, orando por pessoas, essa pessoa sendo curada. Não deixa ninguém passar por você, pessoal. Vocês estão nas escolas. A gente vai em lugares, nunca deixa de marcar a vida de uma pessoa. Esses dias foi um cara na minha casa fazer um serviço e ele era surdo de um ouvido e era metade do outro ouvido. Deram um diagnóstico para ele lá que ele já perdeu 100% de um e está perdendo gradativamente o outro, que ele teria que botar um aparelho aqui. Mas como é que eu percebi isso? Eu falava com ele, toda vez ele, hã? Aí ele falou assim, fala mais alto aqui, porque esse daqui eu não escuto. Aí eu perguntei, o que foi, o que aconteceu? Às vezes teve um acidente, estourou alguma coisa, mexeu com algum produto aí, não sei. Aí ele explicou tal, eu falei, olha, contei a minha história, falei, olha, não era para eu ter o meu braço, não era para eu estar aqui, e eu gostaria de orar por você. Eu vou orar pela sua vida, se você permitir. Dei 2 azeites para ele, unja todo dia e declare. Bota a mão aqui, você vai ver, vai ficar abafado. Lembra daquela passagem, pesquisa essa palavra e vai ler ela. Jesus botou os dedos no ouvido de uma menina e falou, Efatá, abra-se. Então acredita nessa cura. Ele podia ter ido lá, ido embora. Não deixa passar. Ontem eu falei com uma pessoa que era um venezuelano, e ele falou que ele nunca tinha conhecido um pastor. Aí conversou, falou,
Se você precisar, quiser me ligar, a gente orar, conversar sobre alguma coisa, estou aqui, estou à disposição. Não passa, não deixa, não passa pelos lugares e a pessoa não sabe de onde você veio, quem você é, quem você representa. Nós representamos Cristo, pessoal. Não passa batido. Você está vendo uma pessoa amargurada, você está vendo uma pessoa triste, chama ela num canto ali com cuidado. Fala assim, eu vi que você está assim, eu não sei o que está acontecendo, posso orar por você? Eu posso te ajudar de alguma forma? É assim que a gente impacta. Não é esperar que alguém, ou não, tal pessoa, ou tal posição, não, tem que ter um rótulo, um título. Não, é todos nós fomos chamados para o ID. Então vou olhar, visualizar isso. E pessoas sendo curadas, a alma dela sendo curada, o corpo dela sendo curada. Então você tendo essa autoridade, essa visão, essa autoridade no mundo espiritual, olha de onde Deus tirou de cada um aqui. Olha pela estrutura familiar, olhe pelas necessidades básicas, olhe pela própria questão de saúde, pela própria influência da família, como que era para você ser e como você é hoje. Talvez era para ser um frustrado, era para ser um louco, desequilibrado, e você não é. Então olha só, quanta coisa que a igreja de Éfeso tinha de bom, mas ela tinha perdido o principal. Ela tinha perdido o primeiro amor. É tomar essas decisões. A gente vai no nosso evangelismo, por exemplo. A gente vai sair, vai sair com a certeza, não, nós vamos sair, vamos impactar. Vamos alcançar cada pessoa que cruzar o meu caminho. Eu, de alguma forma, vou impactar aquela pessoa. Não vai ser mais um dia, não vai ser mais um culto, não vai ser mais um evangelismo, não vai ser mais um culto jovem, não vai ser mais uma oração, não vai ser mais uma intercessão, não vai ser mais um propósito, não vai ser mais um domingo, não vai ser mais alguma coisa. Não vai ser mais alguma coisa. Eu não aceito que seja mais alguma coisa. Pode colocar as imagens aí para a gente? Porque é o que nós somos. O que nós somos? Nós somos um corpo. Nós somos membros de um corpo. E um corpo não dá para ele funcionar. Você vê que às vezes a gente tá meio cansado, dorme pouco, tal. O corpo está uma maravilha, mas você está com uma dor de cabeça que você vai te minando as energias. Ou às vezes você está com uma dor, você está perfeito, seu cérebro está perfeito, mas você está com uma dor aqui no dedinho que te tira a paz. Então nós somos um corpo, uma área que não está boa, ela afeta o corpo inteiro. Então nós somos um só corpo, nós precisamos, pessoal, carregar uma só fé. Um só espírito. Chega de orações que são apenas palavras que não passam pelo teto. Você sabe quanto de intensidade, de verdade você tem usado? Você sabe o quanto as suas orações têm chegado a Deus? E quantas que talvez não passam desse teto? Chega de orar por orar. Chega de clamar por clamar. Chega de participar de alguma coisa por participar. Chega de estar apenas aqui. A palavra diz, tudo é pela fé. É pela fé. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Nós precisamos contagiar, pessoal. Nós precisamos contagiar. A gente vê, esses dias eu estava falando com a Mariana, a gente veio de um lugar onde pessoas estavam já há anos sendo treinadas. Anos sendo treinadas. Você vê que respondem, estão lá participando, se colocam para um lugar de pessoas destreinadas. Destreinadas de tudo, de tudo. Por quê? Porque todas as escolhas da vida foram baseadas em necessidades, nunca foram baseadas em Deus. Então a gente veio para um lugar onde as pessoas estão destreinadas, desfocadas.
O fato de morar mais longe ou mais perto já é determinante para o fato de buscar a Deus. Não é por amor a Deus, não é por necessidade por Deus, é por necessidade de outras coisas. A gente veio para um lugar onde as pessoas são destreinadas emocionalmente, são instáveis emocionalmente, são carnais ainda. E nós somos a referência para eles. Nós somos aqueles que têm que mostrar o parâmetro, ó, é assim, esse é o caminho. É assim que as coisas são. É assim que as coisas devem ser conduzidas, cuidadas, guiadas. É assim. Nós somos o parâmetro. Mas se a gente não está sendo impactado por Deus, pela palavra de Deus, de verdade, que impacto que a gente vai fazer aqui? O que é que estamos fazendo aqui? Se não for para fazer algo novo, algo diferente, trazer verdade, trazer luz, trazer esperança, não faz sentido? Não faz sentido? Não faz mesmo. A gente sabe quanta coisa que a gente tem que passar, viver diariamente, situações desagradáveis, que a gente estava num outro patamar, outro patamar estrutural, antes, mas agora eu acredito que nós estamos no outro patamar espiritual. Mas isso não pode a gente não pode ver isso como cheguei aqui no teto, já passei muita coisa, tal. Não. O que Deus está querendo mais? Porque a nossa vida é assim. A vida do cristão é assim. São enfrentamentos diários, crescimento diário, avanço diário, progresso diário, saber dizer não diariamente, saber dizer sim para Deus diariamente, conseguir carregar a nossa cruz sem buscar os atalhos, sem buscar cortar pedaços dessa cruz, sem deixá-la mais leve, porque é o que a gente vê aqui demais. Lugares que buscam aliviar a cruz, cortar pedaços da cruz para que ela fique mais levinha, para que a gente possa carregar com muito mais facilidade. E Jesus não carregou nenhuma cruz leve. E ele falou, quem quiser me seguir tem que carregar uma cruz como eu. Então nós temos que estar carregando o peso certo. Tem gente que a gente vê que tem uma vida tão pesada, mas que ela podia carregar o peso da cruz, mas ela prefere carregar o peso da miséria emocional, da miséria financeira. Ela prefere carregar uma miséria emocional, miséria no casamento, miséria com os filhos, miséria no trabalho, miséria. Ela prefere carregar o peso da falta de credibilidade. Ela prefere carregar o peso da vida destruída. Ela prefere carregar o peso da autossabotagem. Toda hora que Deus começa a abençoar, a pessoa vai lá e afunda mais um pouco. Deus começa a levantar, ela vai e afunda mais um pouco. As coisas não podem melhorar um pouquinho, que vem igual uma bomba atômica e arrebenta com a própria vida. Não permita isso, pessoal. Tudo é pela fé. A palavra diz, clame a mim, eu responderei e direi a você coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. A palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então o Senhor quer que a gente clame. Que a gente clame, mas com vida, com força, com energia, que a gente olhe para essas fotos e que a gente creia no que a gente está vendo. Que a gente olhe para essas imagens e diga esse amém, e a gente se veja assim, e acredite nisso e persiga isso. É isso que o Senhor espera de nós, pessoal. Não uma igreja que não tem corrupção, que é trabalhadora, que não faz coisas erradas, mas que perdeu o primeiro amor. Não faz sentido. Deus falou muita coisa, Jesus falou coisas boas aqui de Éfeso. Não falou de idolatria, de imoralidade, de Jezabel, de nada, de Balaão.
Mas falou que era uma igreja esforçada. Mas era uma igreja que estava ali acostumada com o trabalho. A gente não está aqui para trabalhar somente. A gente está aqui para adorar. A nossa adoração é do nosso levantar ao nosso deitar. Com culto ou sem culto, isso daqui é uma adoração. Nós vemos que a palavra mostra que cada parte lá no templo tinha alguém que cuidava. Não era só o sacerdote que era o adorador. Não, o que cuidava das organizações, aquele que limpava, não os levitas. Não somente o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Não, mas todos que estavam ali eram adoradores. A Ana, ela se levantava ali, a Ana com o Eucana, eles se levantaram para ir adorar ao Senhor. Eles iam à igreja, mas durante muito tempo ela só se levantava para ir à igreja. Mas quando ela se levantou para adorar o Senhor, a vida dela foi mudada. Amém, meus queridos? Levante-se, fique em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. Pegue o que representa os seus sonhos, os seus projetos. Pode deixar essas fotos até o final. Eu peço que cada um pare e analise hoje. Nós temos sido trabalhadores ou adoradores? Nós temos sido fiéis àquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Ou talvez Ele está segurando algumas coisas, esperando que eu enxergue valor, que eu veja aquilo para que Ele possa liberar outras coisas na nossa vida. Analise isso. É muito sério. A gente não pode, é muito fácil a gente ir permitindo que a chama vá se apagando. E a gente tem que buscar isso. Ser esse que contagia. Esse que às vezes a pessoa, você pode não ver ela mais, mas talvez ela vai lembrar pro resto da vida dela pela oração que você fez, pela palavra que você declarou sobre a vida dela. Às vezes ela nem morava aqui, às vezes ela nem é daqui, nem é dessa região, mas você pode impactar a vida dela. E esse é o nosso propósito. A gente vê pessoas que talvez uma pessoa foi tocada, mas aquela pessoa tocou muitas outras pessoas. E tem aqueles também que falavam para muitas pessoas, mas que elas saíam da mesma forma, porque não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade do nosso tempo, é a qualidade da nossa oração, é a qualidade daquilo que nós fazemos, é a qualidade daquilo que vem até mim, até você. O que veio até nós? Que às vezes a gente está só tirando do caminho, tirando da frente, mas não está fazendo com amor, com qualidade. Foi perdido aquele primeiro amor. Então vamos falar com o Senhor. Faça essa oração com com o seu coração aberto. Você não é um trabalhador, você adora no louvor, você adora na limpeza, você adora fazendo o almoço, você adora cuidando das crianças, você adora no altar, você adora fazendo um vídeo, você adora tirando fotos, você adora organizando as cadeiras, você adora, nós somos adoradores. Deus querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa despertar em cada um de nós, Senhor, esse desejo genuíno, Senhor, de te agradar, e que a nossa vida, meu Pai, seja para glorificar o Senhor, que a nossa vida, meu Pai, seja para te adorar, Senhor, que a nossa forma de lidar com os filhos, com a esposa, com o marido, Senhor, com membros, com crianças, com os nossos sentimentos, Senhor, seja a forma que o Senhor espera, que nós possamos ver gratidão em tudo, que nós possamos ver a sua mão em tudo, Senhor, porque o Senhor está fazendo milagres nas nossas vidas todos os dias, Senhor. E quantas coisas que nós nem enxergamos mais, se tornou comum. Talvez quando a gente olha para a nossa origem, de onde viemos, Senhor,
Talvez ali havia adultério, ali havia desequilíbrios, ali havia passividade, ali havia uma série de problemas que era para nós estarmos lá, falando como tal pessoa, vivendo como tal pessoa, tendo os mesmos resultados de tal pessoa, mas pela sua graça e a sua misericórdia nós estamos aqui, Senhor, podendo usar da nossa vida, gastar e desgastar o nosso corpo, Senhor, por algo eterno. Mas tem tantos por aí, Senhor, que estão envelhecendo, estão ficando feios, Senhor, estão acabando com a sua saúde, mas por algo que não vai levá-los a uma grande vida, pelo contrário, está apenas mantendo naquele ciclo vicioso de necessidade, Senhor, necessidade, sempre pela necessidade. E que a nossa necessidade verdadeira seja o Senhor, meu Pai. Que cada um aqui, Senhor, persiga isso, Senhor. Eu não quero que a chama seja apagada, Senhor. Eu preciso da sua presença. Eu quero estar na sua presença e sentir a sua presença, meu Pai. Eu não quero estar como Eli, que estava na casa de Deus, mas não sentia a presença de Deus, que não conhece a sua voz mais, que não reconhece mais. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Talvez a gente não escuta mais a sua voz. Que a nossa vida, meu Pai, a gente não acredita em mentiras do diabo, que a nossa vida é sem graça, que a nossa vida não tem nada de especial, nada de emocionante. Olha quanta emoção que nós temos todos os dias aqui, Senhor. Quantas coisas o Senhor permite para testar a nossa fé. Quantas coisas que acontecem se a nossa vida, o que ela menos é monótona. Temos uma vida cheia de emoções, Senhor, cheia de desafios, Senhor. Eu te peço, Senhor, quando nós olhamos, todo mundo fala do leão, mas ninguém quer a vida do leão, perigosa, difícil, cortisol lá em cima. Mas aí a pessoa fala, eu quero o quê? A vida da tartaruga que vive 200 anos? Mas quem se espelha na tartaruga? A gente quer leão, a gente se espelha no leão. Mas e o momento do leão desafiar outro leão? E a hora daquele leão derrubar um búfalo? Quando que nós estamos dispostos a realmente enfrentar os desafios? Ou talvez estamos buscando apenas um lugar fácil, um lugar seguro, que é o lugar da tartaruga. Fica lá no lugarzinho dela, devagarzinho, no laguinho, sem preocupações, e de dia em dia vive ali seus 200 anos. O leão vive uns 15, mas vive intensamente. Vive com propósito. Ninguém se assusta com o olhar de uma tartaruga, mas se assusta com o olhar de um leão. Que nós possamos viver assim, Senhor. Nós vemos a vida de Davi, Senhor. Com certeza ele tinha cicatrizes pelo corpo, as costas, talvez até o rosto, com várias cicatrizes, porque ele teve uma vida intensa, como diz na sua palavra, lutando as guerras do Senhor. O momento que ele quis ficar lá e relaxou a mente dele, foi onde ele pegou as maiores guerras da vida dele. E ele não levou um corte. Quando ele cometeu homicídios, quando ele cometeu adultério, onde ele acabou com a família dele, acabou com a casa dele, que entrou um demônio, uma maldição que foi dizimando os filhos dele, foi arruinando a casa dele, justamente no momento onde ele estava mais tranquilo. Então que eu te peço, Senhor, que a nossa busca não seja por momentos tranquilos, meu Pai, mas que seja pela graça do Senhor para suportar cada situação. Como nós vemos Paulo, Senhor, ele falava que ele carregava as marcas de Cristo, os açoites, as situações de naufrágios, de prisões, de andar no sol, de comer mal, de andar muito, de enfrentar perigos, Senhor, nas estradas. Mas era uma vida de grande
de grande alegria para ele. Porque ele estava envolvido com algo grande, com algo poderoso. Então que ninguém aqui se distraia, meu Pai. Se estava distraído, ajuda a retomar a visão. Ajuda a retomar a visão, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos em nome de Jesus, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Que essa palavra venha, Senhor, impacte cada um de nós. Tenho contra ti, você abandonou o seu primeiro amor. Não, Senhor. Nos ajuda a restaurar, Senhor. O que estava perdido, o que foi negligenciado, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que nós não venhamos a deixar a chama se apagar, meu Pai. Que não sejam orações que não passam do teto, Senhor, mas que elas cheguem até o Senhor. Que chegue até aos teus ouvidos, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus, eu te peço. Abençoa cada um de nós, meu Pai. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Nos cubra com teu sangue, meu Pai, nos dê a visão, nos dê o discernimento, nos dê capacidade, Senhor, eu te peço, ajuda-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos um grupo forte, nós declaramos uma igreja forte, nós declaramos, meu Pai, visão ampliada, nós declaramos capacidade, nós declaramos unção sobre as nossas vidas, Senhor. Eu declaro, Senhor, muitos e muitos testemunhos, Senhor, para a glória do Senhor. Declaramos, Senhor, capacidade, declaramos força, declaramos energia, declaramos unção sobre as nossas vidas, Senhor. Que cada dia seja um dia especial, que cada palavra seja uma palavra única, que cada culto seja um culto poderoso, Senhor. Que cada louvor seja feito com excelência, meu Pai. Que cada dia nas escolinhas, cada dia, meu Pai, que cortes, vídeos, fotos estão sendo tiradas, meu Pai. Que tudo seja feito para a glória do Senhor, tudo seja feito com excelência, tudo seja feito de forma poderosa, abençoada em nome de Jesus. É o que nós declaramos, Senhor. Nós cremos, Senhor, nós cremos em almas poderosas, em almas vivas, em almas, meu Deus, vitoriosas, em almas cheias do Espírito Santo, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, que os nossos corredores, Senhor, demorem para terminar, Senhor. Eu declaro, meu Pai, que haja aqui muitas pessoas, Senhor, passando nos nossos corredores, Senhor, tendo prioridade ao Senhor, estando na sua presença, meu Pai, organizando a sua vida para estar nos jejuns, meu Pai, para estar nos momentos diferentes, meu Pai, durante o ano, Senhor, momentos atípicos, Senhor, momentos de serem esticados, Senhor. Eu declaro as nossas madrugadas, Senhor, as madrugadas, meu Pai, nas orações da madrugada, pessoas ali, meu Pai, como nós vemos, Senhor, vemos em Rio Preto, vemos em São Paulo, Senhor, almas que estão lá, meu Pai, que não trabalham, Senhor, não são aqueles que não têm serviço, não têm trabalho, não trabalham igual qualquer pessoa trabalha, Senhor, mas se organizou, não mediu esforço, Senhor. Eu declaro, Senhor, as nossas igrejas todas cheias, meu Pai. Eu abençoo, meu Pai, em nome de Jesus, que cada dia, Senhor, a sua glória seja algo palpável, Senhor, a sua presença, que cada um aqui, Senhor, possa ver, possa observar e possa se lembrar, quando ver as coisas acontecendo, possa se lembrar, olha só, a palavra se cumprindo, graças a Deus, glória a Deus, olha que bênção, olha que vitória, isso está acontecendo na minha vida, isso está acontecendo na igreja, isso está acontecendo através disso. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, grandes respostas, meu Pai. Eu declaro que nós vamos terminar esses 52 dias, meu Pai, ainda com muitas novidades, Senhor, muitas bênçãos para a glória do Senhor. É o que nós cremos, concordamos e tomamos posse. Amém, Senhor? Amém e amém, graças a Deus.